Olá, pessoal! Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Em um minutinho vou começar a nossa live estreia dessa sexta-feira, que é Conversando com as POs. Sim, conversando com personal organizers do mundo todo. Basta vocês me mandarem um direct, quero conversar com você, quero conversar com a Lagumba e Gil, e a gente escolhe uma data, o horário que fica melhor, e vamos live dividir todo o conhecimento, a experiência que cada uma de nós temos em diferentes áreas da nossa profissão. Assim, a gente consegue inspirar mais pessoas para uma mudança de vida através da organização. E hoje vou estar conversando com a Marciele, do Minimali Studio. Vou conhecê-la agora, live, ao vivo com vocês. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível, porque o pouco que ela compartilhou comigo por mensagem, assim, a experiência dela na Irlanda e tudo mais, eu tenho certeza que ela vai poder contribuir e muito para o nosso assunto de hoje. Deixa eu já ver se ela está por aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Olá, Socorro. Olá, Canadinho Design. Vou esperar a Marciele entrar aqui. Obrigado pela participação de você. Ops, voltou aqui, voltou. A Marciele já está entrando. Boa noite aí no Brasil, boa tarde para quem está aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conversar, a Marciele já está aqui, sobre organização, Lagum e minimalismo. Vamos esperar a Marciele. Olá! Muito prazer, Marciele. Estava apresentando um pouquinho do que você compartilhou comigo e dizendo para o pessoal que a gente está se conhecendo agora, live, ao vivo, para todo mundo. Que loucura! Porque foi tudo muito rápido, a gente nem teve tempo de conversar, de aceitar as ideias, mas eu tenho certeza que vai ser uma live super interessante. Eu adoro o tema, eu adoro conversar sobre isso. E eu nunca trabalhei nos Estados Unidos, mas a gente tem aí vários reality shows que se passam aí, então a gente Sim! pegar um pouquinho. A luz tá boa aí para vocês? Como Tá é um que tá? pouquinho escuro para mim. Não sei se para você, você tá me vendo bem também. Eu até pus uma luz artificial aqui, menina, porque minha casa é super escura aqui também. Beleza, eu vou tentar aumentar um pouquinho a luz aqui, só um pouquinho. Tá, legal, se a gente estiver melhor. Ah, eu tava Melhorou. testando assim a iluminação, mas eu acho que agora ficou melhor. Ai, menina, eu comprei aqueles tripézinhos de pôr celular que veio com a luz junto, porque o meu apartamento aqui nos Estados Unidos é tudo madeira, porque na Califórnia tem muito terremoto. E aí não tem luz no teto, não tem luz da tomada, é tudo abajur. Menina, é Só uma uma loucura. loucura, aí tem uma luz direta. Não, aí fica tudo escuro. Aí eu comprei essa luz que assim, todo mundo me vê, mas eu até sou, né? Tão quente que fica, mas tá tudo certo. Sim, eu também, eu tô usando o ring light, só Sim, que é a primeira vez que eu tô usando ele, então eu não tenho certeza que se a luz tá boa, porque ele vem tanta luz vem assim, tanta luz na nossa cara, né? Puta, é pra cara mim tá horrível, né? bem lá. No nosso rosto. E que fica uma coisa de louco. Mas, É. Marcele, uma coisa que eu gostaria, assim, primeiro, de te agradecer por topar esse projeto. Eu acho que para quem está assistindo a gente, vai começar a entrar agora. Essa live vai ficar gravada no Instagram, para todo mundo poder assistir depois, no horário que convier para cada um, né? Que convier para cada um. Mas primeiramente, assim, eu acho muito legal a sua iniciativa de topar, porque eu venho percebendo que muitas pessoas acabam falando, divulgando, né, sobre o trabalho de cada uma no próprio canal, Sim. falando sobre o que faz, mas nem sempre há essa troca, essa interação de experiências, e que é tão enriquecedor, é tão legal, porque aqui Sim, eu vejo de uma forma, aí você pode ver de outra, aí, né, tudo é válido. claro, e eu sou uma pessoa tímida, as pessoas não acreditam nisso, mas eu sou tímida. Não! Então, assim, eu não mostro minha cara no perfil Minimali, tanto que tem gente que segue e quando descobre, mas é tu por trás do Minimali? Eu, sim, sou eu.
Então, assim, é uma coisa um pouco nova eu estar participando dessa live e eu agradeço o Boa. convite. Obrigada, cara, me sinto honrada agora, que lindo. Bom, primeiro que você é linda, eu já acho isso assim, porque né, essa coisa minimale que você fala, eu também tive essa, eu procurei um pouquinho, dei uma olhada no seu perfil, eu falei, nossa, né, eu só vi a sua foto que você me mandou, mas, cara, você é linda, acho que você deveria mostrar mais seu rosto nas suas coisas, sua voz. Obrigada. E vamos lá, começar a conversar um pouquinho até para a gente entender, para quem está entrando agora. Olá, Douglas, Nilza, Canadinho Design, pessoal chegando. Eu queria entender um pouquinho, quando a gente fala de organização minimalista, ou do conceito minimalista, ou do lifestyle, né, minimalista. Então, eu sei que você trabalha com isso, você tem o conteúdo todo voltado para isso. Você falou um pouquinho para mim que descobriu essa questão do minimalismo e da organização numa mudança radical de vida quando você mudou para a Irlanda. Você poderia compartilhar um pouquinho dessa história com a gente? Claro. Então, em 2017 eu decidi morar na Irlanda. Eu não estava feliz com a minha vida, eu não estava feliz com a minha carreira. Eu queria muito estudar inglês e eu fui sozinha para a Irlanda. Eu não conhecia ninguém na Europa. Eu não tinha nem planejado onde eu iria morar. Que legal! Então, sim, sim. Então, planejar a logística da minha ida era uma coisa muito importante. E eu tinha uma vida normal no Brasil, eu era jornalista, eu tinha minhas coisas, eu tinha apartamento mobiliado. E quando eu decidi ir para a Europa, eu pensei muito em como tornar essa experiência mais fácil para mim, já que eu iria sozinha. Eu queria evitar transtornos, porque eu tinha um inglês bem razoável naquela época. E então eu decidi não despachar mala. Eu decidi me Ah, país só com bagagem de mão. Então eu reuni todos os meus pertences que eu iria levar para a vida em uma mochila e uma bolsa de que mão. lindo! Ah, tô amando. Ah. Então, e foi uma decisão muito acertada, porque assim, na Europa se caminha muito. As pessoas não têm carro, assim, em geral, poucas pessoas têm carro. Você faz muitas coisas caminhando. E, e tem um detalhe interessante dessa história toda, que eu levei 3 meses para arrumar uma casa para morar. Menina, onde você ficou? Conta tudo. Eu fiquei hospedada em hostels. E por causa da bolha imobiliária em Dublin, o que acontece? Você não pode ficar mais de 2 semanas no mesmo hostel. Então, nesses 3 meses, eu a cada 5 dias, uma semana, no máximo 2 semanas, eu precisava mudar de hostel. Então, eu fiquei 3 meses vivendo assim. Então, assim, eu tô escrevendo um livro sobre essa história toda, e o nome do Menina. livro é Minimalista por Acaso. Porque, embora eu conhecesse o conceito minimalista, o conceito artístico de ser Isso. minimalista, eu não conhecia o minimalismo como um estilo de vida. Foi Na uma coisa vivência. que eu conheci no caminho. Então, foram 3 meses que eu não podia comprar nada, porque eu não tinha onde deixar as coisas. Eu estava a todo momento arrumando minha mochila e mudando de hostel. E estudando. E procurando emprego. E procurando casa. Sabe? Então, assim, e por mais que pareça uma situação incômoda, na verdade foi uma coisa muito confortável Muito para boa. mim. Quando eu vi que eu podia carregar todos os meus pertences na minha mochila e ainda ficar com as minhas mãos livres para pesquisar um Google Maps ou para traduzir alguma coisa, e eu me senti livre. E Ai, isso que foi muito lindo. transformador. A organização, nesse contexto todo, entrou. Primeiro, eu comecei a trabalhar em um hotel, como housekeeping, Certo. que Como todo são mundo nossas começa, eu também, aqui nos camareiras. Estados Unidos, é. Sim, e o engraçado é que muitas brasileiras choravam em ter que fazer isso.
porque eu era veterinária no Brasil, porque eu era personal trainer no Brasil, e agora eu tô aqui arrumando casa de hotel, cama de hotel, e pra mim era uma coisa muito divertida. Eu me sentia realizada arrumando os quartos. Então, gente, o que tá acontecendo? Eu amo fazer isso. Eu amo entrar no quarto e organizar. Eu amo limpar esse banheiro. Gente, Tem alguma coisa errada comigo e com os outros, né? Bem diferente, só que eu gostava muito de fazer aquilo. Então, assim, aos poucos eu comecei a dar treinamento para os brasileiros que trabalhavam no hotel. E um tempo depois eu entrei no mundo da organização, que era uma empresa de organização corporativa. Nós pegamos poucos casos de organização residencial, certo. Era mais corporativo, e aí eu me apaixonei cada vez mais por isso, assim, apesar de que eu tô louca para entrar nesse assunto, que a organização na Europa é muito diferente da organização dos Estados Unidos, eu tenho certeza disso. E isso é o ponto-chave da nossa live hoje. Vai ser, assim, o tema coração, central. E antes de você entrar nesse tema, eu gostaria só de compartilhar uma coisa com você também, já que a gente não se conhece, tá se conhecendo agora, né? Então vou aproveitar a live. Mas eu acho que as coisas não são por acaso. A gente está se conhecendo agora e nós temos muita história em comum. Eu também venho da área de marketing, eu também tenho meu apartamento no Brasil, mobiliado, também não estava feliz mais com o mundo corporativo, com a minha vida. Eu também peguei os meus pertences do que eu mais gostava, do que eu mais, assim, do que coube na mala, e trouxe, e tô aqui nos Estados Unidos, e também comecei como housekeeping, e também me apaixonei pela organização quando eu comecei a arrumar a casa dos outros, e todo mundo vinha com aquele pré-julgamento do tipo, nossa, mas você veio do mundo corporativo e agora você está arrumando casa. Só que poucas pessoas entendiam que enquanto eu organizava a casa dos outros, eu me organizava internamente. E aquele processo de autorreflexão, de buscar minha nova identidade, o que realmente eu gostava de fazer? Quem era realmente a Juliana, que não era aquela executiva de marketing da multinacional que todo mundo via? Quem era aquela pessoa por trás daquela figura de terninho e salto alto, né? E que você precisa se descobrir novamente. Então, o processo de organizar as coisas dos outros ajudava a me organizar internamente. Isso me dava prazer. E daí eu descobri que eu também vivia com muito menos e que tudo que era importante para mim estava aqui e não estava nas coisas que eu carregava. Até porque a gente não tem como trazer tudo no peso da bagagem do aeroporto, né? E me conta, você também sentia aquele prazer em organizar o quarto de hotel? Por exemplo, tu tem um stayover que o hóspede vai ficar e continuar ali. E eu dobrava as roupas e organizava. E a minha chefe falava, Marcele, você não precisa fazer isso. Você só tem que ir ali, dar uma arrumada no quarto, trocar as toalhas, arrumar a cama. E eu dobrava as roupas, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem, e eu me sentia mais feliz fazendo aquilo do que eu jamais me senti dentro de um escritório no Brasil. E eu acho que para quem está chegando agora, o pessoal está chegando, outras organizadoras aqui seguindo a gente. Pessoal, depois a live vai ficar gravada, vocês podem seguir, que essa conversa já começou incrível, nós não nos conhecemos agora, e a gente tem uma super história em comum, por incrível que pareça. E eu respondendo a sua pergunta, Marcele, sim, me sentia feliz e gostava muito, muito. Sabe por quê? Porque quando eu não organizava hotéis, eu estava dentro de casas de família, mas uma coisa muito incomum com o que você fazia, a gente não precisava fazer tudo aquilo, mas aquilo que a gente fazia mais era com prazer, porque a gente não tinha a pressão, a gente não tinha meta para bater, a gente não tem que responder para ninguém de algo que a gente não está sentindo prazer em fazer, e a gente tem que fazer, porque a gente tem que bater uma meta, enfim. Então, acho que tirar esse estresse, tirar essa pressão e a gente poder trabalhar no nosso ritmo e fazer o nosso melhor, independente da área da organização que seja, eu acho que isso está muito dentro do conceito minimalista. Agora, vamos entrar no que você está louca para falar e eu estou louca para ouvir, que é o que é diferente na Europa. O que você descobriu na Irlanda, o que é organização minimalista lá e que é diferente do Brasil para você? Então, eu cheguei com poucas coisas na minha mochila
E eu pensei, ok, uma vez que eu tenho o meu espaço alugado, eu vou poder começar a comprar coisas e recomeçar a minha vida como eu vivia no Brasil. Entretanto, eu me deparei com um estilo de vida irlandês que é muito simples. Hum. É muito diferente aqui no Brasil, que o nosso status se baseia no que a gente tem, no que a Tem. gente compra, no que a gente mostra. O irlandês não é assim. É muito engraçado e curioso que eu tive amigos lá que trabalhavam no Google, no Facebook, na Microsoft e que tinham altos cargos e que andavam de ônibus e não tinham carro. E eu tinha amigos da construção civil que dirigiam BMWs, porque o poder de compra é muito parecido. Então, as pessoas. É claro que existe um interesse em ter as coisas, como em qualquer civilização, só que as coisas que você tem não te definem. E eu simplesmente me apaixonei por isso. Pela Que lindo. simplicidade das pessoas. O teu status é muito mais sobre os lugares que você vai, os lugares que você frequenta, as pessoas que frequentam esses lugares contigo, as viagens que você fez, muito mais do que o carro que você dirige ou o tênis que você usa. Tanto que é uma coisa muito comum em Dublin, em toda a Irlanda, é que assim, você usa a mesma roupa quase todo dia. E ninguém tá nem aí. Em Que Dublin, ótimo. em Dublin chove muito. Então, assim, você precisa ter uma jaqueta impermeável com capuz, uma jaqueta boa. E só. As pessoas usam aquela jaqueta todo dia e ninguém vai te perguntar, você não tem outra jaqueta? Que nem aqui no Brasil a gente Sim. repara que os outros usam. Gente, lá você vê pessoas, gente que tem dinheiro. E o cara usa a mesma jaqueta todo dia, porque para ele não faz diferença, porque aquela jaqueta tá funcionando e ela é boa, e ela é impermeável. E é isso. E eu achei isso sensacional. Então foi muito fácil para mim continuar no estilo minimalista quando, quando você vive Tem que... nesse Cara, contexto. que lindo isso que você está dividindo. E eu vou te falar uma coisa, compartilhando a experiência aqui dos Estados Unidos, que também é diferente do Brasil. Diferente da Irlanda, que você falou que se caminha muito, porque o transporte público na Europa, ele é bem interessante comparado ao que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que não é nenhum, né? Na Califórnia, por exemplo, não tem ônibus, não tem metrô, é uma coisa, uma loucura. Se você não tem carro, você não se move para lugar nenhum. Porque tudo aqui é pelas freeways, é tudo pelas pistas. Então você não tem como caminhar, você tem que ter um carro. Mas uma coisa que é muito parecido com o que você dividiu na Irlanda. Aqui as pessoas não se definem só pelo cargo, e sim pelo estilo de vida que elas levam. Porque você pode ser diretor de uma empresa, como você disse aí, você pode ser um engenheiro, um professor, enfim, mas você também pode ser um housekeeping, você pode trabalhar na indústria da construção civil, porque o poder aquisitivo aqui das coisas é muito próximo. Então, se eu trabalho como organizadora profissional e tenho um bom carro, a pessoa que é médico, tudo também tem um bom carro. Você não tem tanta essa discrepância no poder de compra, coisa que acontece, infelizmente, devido à nossa economia no país, no Brasil. Mas outra coisa que também é bem, assim, bem próximo do que você comentou, é que aqui na Califórnia, quantas vezes, quando eu cheguei, eu não vi a galera de pijama no mercado? Eu falava assim, senhor, que horror. Cara, a galera veio de pijama fazer compra, é isso mesmo? A pessoa não tá nem aí, ela acordou, ela vai no mercado, ela faz compra, e ela volta, ela vai trabalhar, e ninguém tá falando, nossa, aquela pessoa tá de pijama. Então, você se sente livre de poder ser e vestir o que você quiser, né? Isso é muito bom. Você falou em compras e eu lembrei, eu acho que é a síntese da diferença entre Europa e Estados Unidos. Agora vai ter uma grande diferença, bora lá. Na Europa, na maioria das casas que eu trabalhei, que eu morei, não havia geladeira. Eles têm frigobar. É um frigobar. Uau!
Não. tamanho, assim, ó, e você tem que colocar suas compras dentro do frigobar. Então, eles não fazem compras para o mês como o brasileiro, aquelas compras grandes. Não, eles vão no mercado, no Tesco, Aldi, Lidl, eles vão lá e eles compram para 2, 3 dias, no máximo uma semana. Porque você não tem aonde armazenar comida para mais do que isso. Então, foi chocante, porque até casas que vivem 3, 4 pessoas, 5. Gente, eles têm um frigobar, não é uma geladeira, gente. É uma coisa que não acontece no Brasil. Aqui no Brasil, mesmo a casa mais humilde que você visita vai ter uma geladeira. É, exato. E E cheia, às vezes, de coisas que nem são saudáveis, ou que a pessoa nem vai ter tempo de consumir tudo aquilo, né? e agora você conta como é nos Estados Unidos. É verdade que vocês têm essas geladeiras gigantes com 2 portas? Over-consuming. Over-consuming. Aqui eu vou te falar o que acontece, que é totalmente diferente da sua experiência na Irlanda. Ai, que eu tô amando essa live. Olha só, aqui os preços das coisas é relativamente baixo, vamos dizer assim, com o nosso olhar de brasileiro, tá? Então, comprar aqui é tudo muito fácil, porque é tudo muito barato. Então, o que, que as pessoas vão? Nos famosos mercados como Costco, que são aqueles mercados que vendem em grande quantidade, tipo tudo tamanho família. Então, as pessoas compram, porque a mentalidade é assim: nossa, se eu comprar 4 rolos de papel higiênico, custa $1. Mas se eu comprar 50 rolos, custa $2. Então, eu vou levar os 50 rolos, né? Entendeu? Então, Isso não acontece porque eles não têm onde colocar isso. Porque as casas são muito pequenas, os apartamentos são muito pequenos, são minúsculos, não tem. não E tem. o europeu, ele não se ilude com a promoção. Você vai ver promoção na Europa, Ah! vai ver promoção na Europa, a fila tá cheia de brasileiro, né? Senhor! Não, menina, aqui eu piro, porque as coisas, quando eu vou organizar a casa das pessoas, ou enfim, eles chegam a ter 2, 3 geladeiras dentro de casa. A garagem, nas garagens, eles não guardam carro, eles guardam compras e entulhos, assim, de coisas que não estão usando mais. Então, as garagens, os carros estão sempre para fora e você tem muito acúmulo de coisa. E é por isso que eu acho que esse assunto, pessoal, para quem trabalha como personal organizer, entender sobre a cultura local vai fazer toda diferença no seu trabalho. O que a Marcele está colocando, que no estilo europeu, como os espaços são menores, eles não têm aonde armazenar tudo. Então, muda o comportamento de compra. Aqui nos Estados Unidos, as casas são grandes, os espaços são maiores e as coisas são acessíveis. As pessoas compram em excesso. E aí é tudo aqueles reality shows que a gente vê aí no Brasil, né? Vê aqui também, que é os acumuladores compulsivos, as compras compulsivas, porque as pessoas vão estocando, 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 elas perdem a qualidade de vida para dar espaço para as coisas que elas compram. E que é totalmente o oposto do conceito do ser minimalista. E aí, os dois mundos, tanto do minimalismo que a Marcele está dividindo, quanto da organização residencial aqui nos Estados Unidos, ambos têm que ser tratados com respeito. Porque nós estamos lidando com pessoas e as pessoas muitas vezes não têm essa perspectiva, essa percepção do que é o consumo em excesso comparado aos que não têm o consumo em excesso. Então, nós, personal organizers, a Marcela vai dar a opinião dela também aqui, mas nós nunca podemos julgar, porque a gente vai estar trabalhando dentro do espaço da pessoa e com aquela pessoa. Então, a gente tem que entender a cultura do país, entender o comportamento, o estilo de vida, para poder orientar e ajudar através da organização profissional para que tudo isso se transforme. Não é, Marcelo? O que você acha? Exatamente. E eu estava lembrando aqui uma pesquisa que eu li recentemente sobre a casa dos sonhos do americano e a casa dos sonhos do europeu. Me conta. E a casa dos sonhos do americano tem em torno de 500 metros quadrados, enquanto a casa dos sonhos do europeu tem em torno de 150 metros quadrados. A diferença é absurda na visão, em como se vê a vida, em como se vê as necessidades. É óbvio que não cabe a nós julgar, né? Não é o nosso espaço. Aqui a gente só está apontando as diferenças. Que enquanto uma vez
Nos Estados Unidos, o teu maior problema, eu acredito que seja a quantidade Sim. de cores. Na Europa, o maior problema é o espaço, é a falta de espaço. E aqui a gente não está falando que a Europa é melhor que os Estados Unidos, Sim. porque a falta de espaço se dá pela bolha imobiliária que existe na Europa, que uma pessoa precisa pagar aí quase 2.000 euros num apartamento minúsculo que oferece pouquíssimo espaço de armazenamento. E a pessoa tem que se virar nos 30 ali para conseguir sobreviver naquele espaço. Aí entra o aproveitamento vertical, que a gente tem que trabalhar muito lá. Então, assim, são realidades diferentes, culturas diferentes, com problemas e soluções diferentes. Não, lindo que você está colocando. São situações diferentes e que têm que ser olhadas com amor. Inclusive, tem o Dr. William, ele está aqui na nossa live. Ele é um médico de Jundiaí, a cidade que eu venho, interior de São Paulo. Nós fizemos uma live falando sobre a mulher e ele está colocando aqui para nós, ó. Foi o que conversamos na live, né? Em relação às pessoas, a cabeça das pessoas, o comportamento, e que tudo isso influencia no emocional das pessoas. Como que você vê, Marcele, uma curiosidade que eu tenho? Você trabalha com o minimalismo como lifestyle, como estilo de vida. O que você acha que traz de benefício para as pessoas, falando agora emocionalmente, como personal organizer com foco em minimalismo? Não só na questão de organizar os espaços e você ter um melhor aproveitamento dos espaços, mas como que você vê isso para a pessoa em si, que está usufruindo dessa organização que você oferece? Eu vou falar da minha experiência pessoal, porque eu acho que é o melhor jeito me dá mais autoridade de falar sobre isso. Colocando de uma maneira simples, quanto menos coisas você tem menos problemas para resolver. São menos coisas que estragam, são menos coisas que você tem que limpar, são menos coisas que você tem que organizar, são menos coisas que você tem que pagar, são menos problemas ao seu redor. Então, sem falar da questão do espaço livre, que para mim é o ponto mais importante. A gente precisa ter espaço livre em casa. Nem todo espaço precisa ser ocupado. por coisas. Lindo. Sabe? Então, mas essa coisa de mais tempo livre, as pessoas não fazem a relação de que quanto mais coisas você tem na sua vida, mais tempo você perde gerenciando essas coisas. Exato. Então, e isso é uma coisa que na Europa eu pude presenciar e ver mais, porque no Brasil a gente tem os dois problemas. Exato. No Brasil nós temos apartamentos pequenos e nós temos muitas coisas. Nós gostamos de comprar. Eu sou minimalista, eu gosto de comprar. Mas isso está se contradizendo. Eu gosto de comprar. Mas antes de comprar, eu fico um mês pesquisando. Eu fico um mês pensando como que essa coisa vai ser útil na minha vida, se eu vou poder usar por muito tempo, em muitas ocasiões, se eu tenho espaço para guardar isso, se isso não vai ficar me incomodando. Então, assim, eu gosto de comprar. Eu adoro comprar. Mas não tem uma coisa que me deixe mais decepcionada, que é comprar uma coisa e me arrepender. Isso me dói, isso que... que decepção amorosa, sabe? Dói comprar um negócio e me arrepender. Então, assim, isso que você falou, mas desculpa te cortando, mas só para linkar com o seu pensamento, isso que você falou tem a ver com a cultura do financiamento no Brasil também, não tem? Essa coisa do parcelar no cartão? Então, em Dublin a gente não usa cartão. Nós recebemos semanalmente e assim, é o dinheiro da semana, você gasta o dinheiro da semana. Não existe assim, você pagar ali as contas e parcelar essa coisa, não. Se você quer comprar uma coisa um pouquinho mais cara, você vai guardar o dinheiro ali de uma semana para outra. Só que assim, eu entendo o parcelamento no Brasil, porque o nosso salário no Brasil é muito defasado. Inferior ao salário. O nosso poder de compra ainda é inferior
o poder de compra na Europa, entendeu? Eu consigo economizar 2, 3 semanas na Europa e comprar uma geladeira, comprar uma televisão, uma coisa que eu vou precisar economizar 3 meses no Brasil para comprar, Exato. sabe? Um pouquinho aqui do meu salário, um pouquinho ali. Então, assim, eu entendo essa diferença, mas eu também entendo que precisa existir uma educação financeira no Brasil, sim. Porque eu Sim, vejo. Aí eu preciso entrar de novo nessa parte do consumo consciente, porque eu vejo sim, muito brasileiro que não tem uma vida confortável e que não tem dinheiro para esbanjar e que tenta financiar certos objetos, roupas que só mostram um status, que não trazem um bem-estar, não traz um conforto, não te traz nenhuma felicidade. É uma coisa tão assim só e, superficial, né? é superficial. E essa é uma coisa que me incomoda muito. E eu tento aos pouquinhos com perfil minimal e plantar essa ideia na cabeça das pessoas de até que ponto você precisa comprar certas coisas. Até que ponto você precisa. Eu tive um bebê recentemente, eu tenho um bebê de 5 meses, Ah, linda. e nesse universo de maternidade, bebê, é muita coisa que lhe é Muito, oferecida para muito. comprar. E, e as pessoas ficavam surpresas quando eu falava, não, não vou comprar isso, não quero isso, não. E assim, mas como não vai comprar isso? Porque eu não vejo necessidade a longo prazo, porque eu acho que meu filho não vai precisar disso. Então, eu peguei muita coisa usada. Porque, gente, meu bebê não vai se sentir Fica menos bebê pra amado. sempre, né? Ele não vai se sentir menos amado porque o berço dele foi usado, ele nem vai saber. Exato. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que o brasileiro foca muito e gasta muito tempo e muita energia e muito dinheiro em coisas que não são necessárias e que não trazem felicidade, que não trazem benefício nenhum, além de um status que é uma coisa muito abstrata e que no final das contas, ninguém se importa, Ninguém se sabe? importa. Isso que a gente está conversando, pessoal, eu estou vendo que o pessoal está colocando um monte de mensagem aí. Obrigada por vocês estarem participando dessa live, que assim é estreia e está sendo fantástica essa conversa. Nós estamos colocando aqui a nossa percepção com base na nossa experiência profissional em diferentes países, né? Eu aqui nos Estados Unidos, ela na Irlanda, e nós duas como brasileiras do que a gente cresceu e viu no Brasil, né? Então, nós estamos colocando não na questão do certo ou errado, melhor ou pior, mas como diferentes pontos de vista, como ela está colocando super enriquecedor para a gente, pode nos abrir os olhos para olharmos por uma outra perspectiva, com outro modo de ver as coisas. Porque às vezes, pela nossa cultura, como a gente cresce com aquilo, aquilo é normal. Aquilo é o nosso dia a dia. Mas a gente está discutindo aqui que outras pessoas vivem de diferentes formas e que estão vivendo bem também, né? Então, essa reflexão do que funciona para você ou não, né, através desse consumo consciente, a gente tem várias coisas importantes por trás disso, tudo que a Marcele está falando. Uma compra consciente, a sua saúde financeira melhor. Você evita o desperdício. Você evita acúmulo, você usa melhor seus espaços de forma funcional. Com isso, você tem uma melhor qualidade de vida, melhor relação com seus familiares, você tem uma melhor saúde financeira e você tem menos desperdício junto ao meio ambiente, você impacta menos o meio ambiente, e com isso a sua consciência, o seu bem-estar, as suas emoções caminham livre. Como ela falou, quando ela se descobriu no mundo minimalista, quando ela se mudou para a Irlanda e com uma mala de mão ela levou tudo que importava para ela, a primeira coisa que ela falou nessa live foi: eu me senti livre. Porque, gente, quando a gente começa a organizar as coisas e aprende a viver com o que realmente importa, a gente muda a conotação do ter para o ser. Eu acho que isso aconteceu com ela e aconteceu comigo aqui. Quando eu percebi que eu podia ser muito mais do que eu tinha, muda o nosso foco. Então a gente se descobre muito mais, a gente se relaciona de formas diferentes, a gente melhora até a qualidade dos nossos relacionamentos, porque a nossa energia não está mais presa no que a gente tem
para se provar. A gente tem que ser para se provar, né? Para nós mesmas. Eu acho que isso foi fantástico. E assim, toda pessoa que trabalha com organização, em algum ponto vai tocar no assunto desapego. É. É que as pessoas. Você vai organizar ali, você vê que tem um monte de coisa que não é usado e que não vai ser usado, que nunca foi usado, que tá ali ocupando espaço, o espaço podia ser aproveitado de uma melhor forma. Eu acho que esse é o estresse de todo profissional de organização. Sim. E assim, o irlandês é muito generoso nesse aspecto. Você tem, ao lado dos postos de reciclagem, você tem containers para colocar roupa para doação. Ah, E, que legal. e dependendo do container, existem diferentes containers. Esses containers vão para uma associação, por exemplo, de pessoas desabrigadas, ou para pessoas com deficiência visual, ou para pessoas com autismo. Então, assim, e essas roupas vão para bazares. Então, no centro da cidade, até uma dica de viagem. Ai, que legal, mano. Pra quem tá querendo viajar pra Europa. Viaja para a Europa, ao invés de você ir lá gastar seu dinheiro na Primark com fast fashion, procura um bazar de caridade. Você vai achar roupas incríveis, roupas de marca, roupas boas, por 2, 3 euros. Que são essas roupas que vão para esses containers de doação, eles fazem uma triagem, eles higienizam e vão para esses shoppings que são bazares de caridade que tem espalhados aí nos centros das grandes cidades europeias. Uma coisa bem comum. Então, assim, existe essa cultura, porque você não tem espaço, logo você não tem espaço, você se desfaz das coisas. E é uma coisa assim, o brasileiro é generoso em vários aspectos, mas no desapego ainda tem uma coisa, assim, o brasileiro ele desapega, dá ali a coisa que não serve mais, a coisa que tá desbotada, que tá rasgada, mas assim, aquela coisa que tá boa ainda, mas que o cara não usa, ele quer manter ali com ele, sabe? Mas por que, gente? Por quê? Você não usa, você não gosta dessa coisa, você se sente feio usando ela, por que você tem que guardar isso aqui? Essa é uma coisa que eu não entendo. E eu acho que é muito do emocional, né? Daquela coisa do vai faltar, ou até da culpa pela compra de eu me esforcei tanto, eu tive que economizar tanto para comprar e agora eu vou dar, não posso fazer isso comigo. E é por isso que entra o que você falou do consumo consciente, porque a gente evita até esse sentimento de frustração que você também colocou. E eu acho também, Marcelo, que você está colocando na sua visão do minimalismo, e que tem muito a ver com a Lagoon, né, que é o nome da minha empresa. Esse conceito Lagoon veio dos países escandinavos, que eu estava lendo um livro, onde é bem o mesmo princípio, de not too much, not too little, just the right. Somente o necessário, nem muito nem pouco, mas o que você precisa. Então a sociedade inteira, principalmente na Suécia, eles se organizam para viver somente com o necessário, sempre com uma consciência ambiental, social. Então esse balanço, esse equilíbrio, onde a sociedade inteira se move, né, em volta desse conceito, você viu na Irlanda, e a gente está tentando trazer para personal organizers, né, que estão no Brasil, ou para personal organizers que estão querendo trabalhar no exterior, o quão importante é para nós profissionais entendermos cada cultura, cada sociedade e como elas funcionam. Porque, gente, o personal organizer não é só a técnica. Tem muitas personal organizers aqui, eu tô vendo os comentários, elas estão entrando. E, gente, se vocês tiverem qualquer consideração ou qualquer ponto de vista diferente, coloca pra gente aqui no chat que a gente está lendo para discutir. E nós que estamos dentro da casa das pessoas, ou né, da parte corporativa, muitas vezes você trabalha na parte corporativa da organização, nós sabemos que não é só a técnica, como dobrar uma roupa para ela ocupar menos espaço. A gente não está falando disso. A gente está falando de algo muito mais profundo.
né? É muito mais intenso, que vai além da técnica. Então, se você ama organização, se você ama ser personal organizer, divida conosco aqui, ou nos chame no direct para conversar com a gente, que a gente adoraria conhecer o seu ponto de vista também, porque aqui não existe certo ou errado, a gente está compartilhando experiências, para que nós possamos aprimorar o nosso trabalho. Né, eu sou personal organizer, mas eu não tenho ideia de como é trabalhar com isso na Europa. E tudo isso que a Marcele está dividindo comigo, poxa, é legal, se um dia eu for trabalhar na Europa, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, atender algum cliente que seja europeu, eu vou saber o que é importante para ele. E aí sim o meu trabalho vai ser diferenciado, aí sim o meu negócio de organização vai oferecer uma proposta de valor diferente para aquele cliente. E que não é só a técnica, porque, pessoal, a Marcele está aqui e ela trabalha com isso também. Técnica por técnica é preço por preço. Aí assim, o seu tá barato, o seu tá caro. A gente não tá falando disso. A gente está falando de entender o indivíduo e um conceito de vida que ele tem para que a gente ofereça uma organização muito mais funcional do que estética, né? Do que é bonito. Ela tem que funcionar. E essa parte sentimental, o apego sentimental pelas coisas, é uma coisa que eu entendo completamente. Não é porque eu aconteci de adotar um estilo minimalista na minha vida agora, que eu não tenho esse apego, porque eu tive uma infância simples, Olá. quando as coisas era muito difícil. Eu estudei em colégio particular, eu tinha bolsa em colégio particular, e eu não tinha condições de arcar com o resto das coisas, né? Com o tênis caro, com a mochila cara. Então, eu entendo a necessidade de ter coisas para pertencer a certos grupos, e eu entendo essa coisa que a gente cresce no Brasil, principalmente no Brasil, aqui, que a gente teve uma infância difícil, que nem todo mundo teve tudo que quis, que o ter as coisas é uma coisa positiva. É uma coisa que eu tenho condições de ter isso. Agora, isso é positivo. E eu entendo essa sensação, porque isso fez parte da minha vida. Quando a gente podia ter as coisas dentro de casa, era porque as coisas estavam dando certo. Quando nós não podíamos ter as coisas, é porque alguma coisa estava dando errado, porque não estava legal. Então eu entendo essa relação entre o comprar e aí tá tudo bem, e o não comprar, e aí tá alguma tudo coisa mal. dando errada na família. Sabe? Que bacana esse ponto de vista que você colocou. De verdade, eu amei essa reflexão, essa analogia. Eu não tinha feito essa analogia e é super importante esse sentimento que a gente traz pela própria criação que a gente presenciou, de quando é possível comprar e ter e mostrar, né, que a casa tá cheia, vamos dizer assim, é sinal de conforto, porque tá tudo indo bem. O fato de não ter e não poder comprar significa que as coisas não estão tão bem. E aquilo nos dá medo, nos dá insegurança. Muito, muito legal essa observação. Eu adorei. E aí, eu não sou psicóloga, eu não tenho como desdobrar esse assunto da melhor maneira possível. Mas ficou super claro. Mas sim, existe como você explicar para si mesmo que tá tudo bem, mesmo se você não comprar certo objeto. Mesmo se você não tiver certa roupa, certo tênis, certo objeto de decoração em casa, certo móvel, ainda está tudo bem. Ainda está tudo bem. Não deve explicação para ninguém do porquê que você não tem isso. Não precisa explicar. Não tem, deixa o dinheirinho na conta ali, deixa, sabe? Não usa o crédito. Tá tudo bem, não precisa. A Adriana Organizer aqui está concordando com você. Adriana Carla Organizer, ela está pondo, evite o excesso sempre. O Dr. Willy também colocou aqui que a questão de países que passaram por guerras, eles aprenderam a viver somente com o que tem para o dia, né? Porque eles têm que se reconstruir. Olha quanta informação legal. Deixa eu ver aqui, a Nilza também está falando que concorda com tudo e que ela acha super bacana essa questão de viver com menos, principalmente compras de brechó. O Dr. Willy também coloca aqui que agora começaram a surgir os famosos brechós de luxo no Brasil, com roupas praticamente novas. A Nilza também coloca, estou conseguindo me desapegar de muitas coisas.
A Garcia Estela Garcia está colocando minha experiência de compras na Europa, roupa de feira, a mesma da Primark e das outras lojas dos bairros com custo bem inferior, bem melhor. É o que você falou. Sim, é o que eu falei, gente. Corre da Primark e vai para os bazares de caridade que você vai estar ajudando a causa e ainda vai estar comprando uma roupa de melhor qualidade. Isso aí. E aqui nos Estados Unidos, uma dica também, pegando o seu gancho, existe o que eles chamam aqui de Goodwill, que são centros de recolhimento de doação, e eles são uma empresa, uma corporação, e eles têm vários projetos sociais que eles também recolhem tudo que você doa, seja roupa, eletrodoméstico, enfim. O que está em bom estado, eles higienizam tudo, e eles têm as próprias lojas para atender pessoas de baixa renda. Então, as roupas boas, eles colocam os utensílios de casa, enfim, eletrodomésticos, fica disponível nessa loja, que as pessoas podem ir lá comprar por $1, $2, uma calça jeans, né, uma blusinha bacana, assim, básica para você usar no seu dia a dia, uma gravata, uma roupa social, sapato, enfim, tem de tudo. Né? E aí, com toda essa verba, eles também possuem escolas, eles investem em educação, eles investem em meio ambiente, ou seja, percebe, gente, que a nossa conversa aqui, quando a gente fala de mudança de atitude, né, de um consumo em excesso para um consumo mais consciente, olha a cadeia gigante que a gente movimenta. E essa cadeia gigante que a gente fala, cadeia do bem, né, que a gente vai movimentando, é tanta energia boa que traz em retorno pra gente, é tanta liberdade, é tanto bem-estar, como a Marcele falou, que a gente começa a ter tempo para cuidar das coisas que realmente importam. E não aquele tempo de ter que parar para organizar aquilo, parar para procurar porque não acha, pagar para poder ter alguém que vá organizar aquilo porque a pessoa não se acha mais na bagunça. Então, assim, ao invés de você viver num ambiente que está te trazendo uma certa rigidez, que tal a gente movimentar e deixar tudo mais flexível, mais leve, para você ter tempo de fazer o que você realmente ama, né? Esse é o papo, eu acredito que... E sabe que muita gente me pergunta, mas Marcele, você tem um bebê de 5 meses, como que você consegue trabalhar e manter tudo organizado e ainda aparecer com a unha feita e maquiada, assim, nos lugares? Pergunta! Conta que eu quero saber. E assim, gente, é porque eu tenho pouca coisa, é porque o meu filho tem poucas coisas, ele tem o necessário. Então, assim, eu não preciso dobrar e lidar com um monte de coisas. Não, ele tem ali os bodies que ele vai usar, e as calças que ele vai usar, e as meias que ele vai usar, e é isso. E é assim, ó, um pedaço assim, ó, de prateleira e outro pedaço. E deu. E é isso que ele precisa. E, gente, ele é a criança mais feliz que eu conheço, sabe? Não falta nada. E ele não tem um monte de coisa, então é muito fácil pra mim. A Adriana está colocando aqui que ela entende isso, que ostentar às vezes, né, que as pessoas procuram muito essa questão da ostentação. E isso que você está falando, eu já tive lives com outras pessoas no mês do Agosto Dourado, que a gente conversou muito sobre a maternidade, né? E a gente entrou muito nessa questão que foi bem polêmica de o que realmente é necessário para a criança, porque a criança cresce muito rápido, ela perde as coisas muito rápido, e às vezes aquela compra que a mãe idealiza e que tá tudo bem também, né? De você querer dar o melhor, de você querer ter aquele quartinho lindo, de você querer ter um espaço só para as coisas do bebê, é saudável, é legal você curtir esse momento da maternidade. Mas esse momento, de uma forma consciente, com uma compra consciente, com o que realmente você precisa, também pode te trazer esse sentimento, que foi o que a Marcele colocou e que eu amei esse ponto de vista. O fato de você não ter tudo que todo mundo fala, não tem que te trazer um sentimento negativo, tem que te trazer o sentimento de tá tudo bem, eu tenho o que é suficiente. E com isso eu vou poder ter o aproveitamento do tempo com meu filho para outros tipos de atividade, que vai exercer a criatividade de montar o brinquedo, de você poder, eu não sou mãe, mas a Marcele pode dividir isso, que às vezes o tudo pronto para a criança, você também tira muito dos estímulos dela, né? A criança não percebe a diferença. Para ele tá tudo bem, ele tá usando aquela roupinha, ou ele tá usando uma roupinha que custou $50, é a mesma coisa, ele tá feliz igual. É claro que é bom comprar coisas de qualidade, coisas que vão durar, mas aquela coisa que custa caro só porque a etiqueta tem um nome ali, por quê?
sabe? E além da questão do espaço e do tempo que eu não perco organizando uma quantidade enorme de coisas, tem também a questão financeira, que é muito importante tendo uma criança. Eu não esbanjo, eu não gasto o que eu não tenho e eu tenho condições de montar ali um pezinho de meia para o meu filho depois se ele quiser estudar fora, se eu precisar pagar aí uma despesa. Então, essa foi a minha escolha. De eu não vou gastar com coisas que ele nem vai lembrar, coisas que não vão fazer diferença nenhuma no crescimento dele, no desenvolvimento dele, mas eu quero ter condições de bancar o que realmente importa. E eu queria que os brasileiros tivessem essa visão, sabe? De que você às vezes não precisa pagar R$ 300 num brinquedo, porque a criança vai ser feliz de outro outras jeito. formas. Que, isso é uma coisa bem complicada, assim, na nossa cultura, que a gente já abordou ali do porquê que a gente é o porquê. assim. E a Meire concorda com você. A Meire, personal organizer, está colocando assim, por que é tão difícil, né, as pessoas entenderem isso, que às vezes que a gente não precisa de tudo isso, né, desse muito para viver. E a Adriana está colocando aqui que tudo é uma questão assim de a gente se sentir livre, né? Quando a gente aprende a viver com o que tem. E isso que você falou das crianças é um assunto que a gente, né, vem abordando desde o começo da live aqui, do minimalismo, desse conceito. E às vezes, sabe o que eu acho também? As pessoas podem não entender da forma correta o que é o minimalismo. E não é culpa de ninguém, porque eu tô conversando com você e você tá me explicando o que é ser minimalista, porque eu não, né, eu tenho um consumo totalmente consciente, acho que pela própria profissão agora de personal organizer também, e eu também venho de uma experiência muito igual à sua. Tem épocas na infância que a gente tem tudo, tem época que não tem nada. Eu estudava em escola particular, na melhor escola da minha cidade, de repente tive que ir para a escola pública, na época que o Collor confiscou tudo, meu pai fechou a empresa, e aí fui estudar, e eu adorava a merenda, porque na escola pública tinha merenda, e na escola particular não tinha merenda, e eu sou taurina, adoro comer, eu adorava a merenda da escola. Então, assim, é como você falou, a gente aprende a se adaptar, a gente aprende quando as coisas não estão bem, e não quer dizer que foi ruim a experiência. E isso que a gente traz agora, esse papo, né, que a gente conversou, trazendo para o mundo infantil, a criança podendo ver as realidades, quando ela tem ou quando ela não tem, e quando ela não tem, ela também pode ser feliz, dá muito mais liberdade, flexibilidade para ela, quando ela cresce, de se adaptar. Seja no trabalho, seja numa profissão, seja na experiência de vida que ela quer ter, porque eu acredito muito que ela se torna livre nas escolhas, porque ela não está presa ao ter, ela está muito mais focada no ser, o que ela quer ser, o que ela quer mostrar para o mundo, o que ela quer dividir, o que ela quer inspirar de aprendizado que ela teve através da educação que os pais deram, da sociedade, enfim, mas que agora ela pode compartilhar. Eu acho que isso é tão mais enriquecedor quando a gente descobre isso dentro da profissão. E é por isso, Marcele, que, não sei se você compartilha dessa ideia comigo, mas todas as pessoas, quando eu comecei a entrar nesse assunto de organização e comecei a ver os perfis de Instagram ou, enfim, Facebook, pessoas que trabalhavam com isso, antes de estudar realmente a questão da organização, a maioria falava assim, nossa, eu venho do mundo corporativo, nossa, eu estava infeliz na minha profissão e me encontrei. Aí eu começo a pensar, o porquê disso? Porque quando você pertence a algo, você tem que se provar e ter. E quando você passa a não mais pertencer a nada e você se encontra na organização como um ser, você aprende a let it go. Você aprende a deixar ir e aquilo não te traz mais insegurança ou ansiedade, aquilo te traz bem-estar. Eu acho que muitas pessoas começaram a aprender isso e começaram a viver melhor. O que você acha? E eu não sei se você tem a mesma sensação, mas como profissional de organização, eu me sinto quase uma super heroína, assim, de encaixar a vida da pessoa. Eu não penso que eu sou uma arrumadeira, que vou lá Exato. e vou dobrar. Eu nem foco muito nas dobras, o problema não é a dobra. Eu Exato. não gosto das dobras muito mirabolantes, que a pessoa nem vai conseguir fazer depois. É importante que o Exato. cliente consiga manter aquilo. Então, assim, mas de você fazer ele ver as coisas dele de outra forma, de ver o espaço dele de outra forma,
de ver que ele tem aquele, meu Deus, eu nunca vi meu guarda-roupa assim, eu nunca vi minha cozinha assim, gente, agora tá muito melhor de viver e de tudo assim. Essa sensação para a pessoa de ela se sentir bem novamente na própria casa. E todo mundo deveria se sentir bem na própria casa. A tua casa. E aqui eu também coloco a parte corporativa, porque tem gente que passa aí 15 horas Exato. por dia no Falou escritório. tudo. E eu acho muito importante que o escritório seja um lugar que a pessoa se sinta bem. Eu não vou dizer se sentir em casa, porque daí já é demais, Sim, mas porque que é a casa da gente. Mas eu entendi e faz todo sentido. está bem. As pessoas às vezes estão 12 horas dentro de um escritório. Se aquele espaço não falar com ela, como que ela chega em casa? Né? E eu acho que essa questão do Covid, da pandemia, a Marcele trouxe muito isso. As pessoas tiveram que voltar para casa e muitas pessoas começaram, às vezes, assim, enlouquecer do tipo, eu não aguento ficar na minha casa. Mas assim, por que você não aguenta ficar na sua casa? As pessoas tiveram que olhar para a casa, que é isso que você falou. Uma coisa curiosa, eu fui, no final de semana passado, comprar umas plantas para minha casa. E eu achei que a loja estaria vazia. E a loja estava lotada. E era muita gente comprando plantas para colocar em casa. Porque as pessoas estão em casa e elas estão vendo o quanto elas negligenciaram o espaço que elas vivem. E agora que elas são obrigadas a ficar ali o dia inteiro e trabalhar e dormir, acordar e comer, e acordar e dormir, e trabalhar e comer, elas estão vendo, gente, eu preciso melhorar esse espaço. Eu preciso colocar uma plantinha aqui, eu preciso organizar isso aqui. Trazer vida de novo, né? Enquanto tem muita empresa falindo, as lojas de organização aí que estão fazendo entrega, estão ganhando muito dinheiro. Tem muita gente que resolveu organizar agora, porque finalmente sentou e olhou e falou, não, isso aqui não tá bom, isso aqui não é bom de ficar aqui nesse ambiente desse jeito. Preciso organizar isso. E você poder ajudar a pessoa a se sentir bem na própria casa, eu acho isso. É transformador, não é inspirador. E é o que você falou, a gente se sente a super-heroína, não porque a gente se sente melhor ou superior a alguém, não é nesse sentido que a Marcele falou. O que ela colocou é a gente se sente um facilitador. Alguém que vai lá e vai ligar aquele botãozinho e falar assim, viu? Pode ser diferente, vamos fazer isso junto. E isso não quer dizer a quantidade de coisas que você tem. Porque assim, tem gente que fica constrangido, muitas vezes, de contratar um profissional de organização. Ah, não, porque eu tenho uma coleção de não sei o quê. Ah, não, porque eu tenho muitos sapatos. Ah, não, porque... Gente, minimalismo não tem nada a ver com você se livrar disso. Porque se isso faz sentido para você, se isso te faz feliz, se isso é uma parte importante da tua vida... Beleza, vamos manter isso da melhor maneira possível. Vamos instalar a prateleira aqui para assim, para você expor a tua coleção, para valorizar o que te faz feliz. Então não tem a ver, aí o pessoal acha, é porque eu decidi me livrar dos meus livros e dos meus discos e agora eu só tenho Kindle e eu só ouço música no celular. Isso foi uma escolha minha, porque eu não tinha como carregar minhas coisas para a Europa. Uma mala de disco, eu não tinha como fazer isso. Então, mas isso não quer dizer que eu não acho maravilhoso uma pessoa que tem uma prateleira cheia de livro e eu vou lá ajudar a organizar e eu acho isso maravilhoso e eu não acho que você tenha que desapegar disso. Você tem que desapegar se isso não faz sentido. Você é. Se é uma do que você é hoje, né, Marcele? Do que você é hoje, não de quem você foi. Exatamente. Então, assim, se tá ocupando ali um espaço que poderia ser do seu novo você, da nova pessoa que você é, então aí você tem que se livrar. Mas se ainda é o que você é, se ainda te faz feliz, se ainda te traz esse excitamento para viver, então beleza, vamos deixar e vamos organizar e vamos deixar isso aqui ser incrível para você. E falando nisso que você falou de o minimalismo não é isso, pegando esse trecho do que você acabou de falar, que é o que eu comentei, que às vezes as pessoas
por não conhecer da forma correta o que é o minimalismo, acaba interpretando errado. O minimalismo não quer dizer você viver em abstinência ou você viver em sofrimento, Fazer voto de pobreza. ou você viver em escassez. Exato. Muitas pessoas relacionam o minimalismo à pobreza, você não ter nada, ou você viver na dependência de algo ou na ausência de algo. Não é isso. Esse é um assunto muito importante de tocar, porque assim, eu como brasileira, vou falar, a gente gosta de uma promoção, a gente gosta de comprar coisa barata. Mas nem sempre esse é o caminho. Voltando ao irlandês, que tem uma jaqueta e usa aquela jaqueta todo dia, ele usa aquela jaqueta todo dia porque ela é uma jaqueta boa, impermeável e que custou caro. Porque se ele comprar uma jaqueta de 10 euros, ela vai rasgar, ela